Nosso primeiro palestrante do dia, o Jimmy Barbosa. Hoje ele vai ministrar uma palestra sobre manejo de nematóides em fruteiras. Ontem ele fez uma excelente palestra sobre manejo de doenças nas bananeiras. E convido a quem não esteve presente na reunião, para que depois possa estar assistindo, nós vamos estar disponibilizando o link. E foi uma excelente palestra, peço que não perca essa oportunidade. A você, Jimmy, agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente, fazendo parte do nosso evento, colaborando. Muito obrigado mais uma vez. A palavra é sua, meu amigo. Oi, pessoal, bom dia. Quero cumprimentar todos vocês, cumprimentar o pessoal da organização, da Proagro. Não sei se é o professor Jadier ou se é a Carol que está aí. Um abraço. Nós vamos bater um papo hoje sobre manejo de nematóides em fruteiras, né? Nematologia é minha área de formação, eu sou pesquisador nematologista da Embrapa, Mandioca Fruticultura. E aí nós vamos conversar hoje sobre os principais nematóides das principais fruteiras de importância econômica, principalmente para o estado do Espírito Santo e para o país, né? Então eu vou aqui compartilhar a tela com vocês e aí a gente começa a bater um papo. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta no decorrer da palestra, aí vocês, faz favor, levanta a mãozinha aí, que se eu ver, aí eu paro, ou podem falar, tudo bem? Deixa eu botar isso aqui. Ver se a tela carregou para vocês aí, tudo certo? Tudo certo, Jimmy. Carregou certinho. Então tá lá, vamos lá. Pessoal, então bom dia, vamos lá. Vamos conversar aí sobre manejo de nematóides em fruteiras. Né? Eu vou falar de uma forma bem simples, não sei como é que vocês estão no curso aí, quem já fez citopatologia, quem não fez, né? Então, vamos dar uma visão geral sobre a importância dos nematóides. Mostrar para vocês aí um pouquinho sobre a Embrapa, né? A Embrapa é uma das principais instituições de pesquisa agropecuária do mundo. Nós tínhamos em torno de 9.700 colaboradores, mas a Embrapa fez um plano de demissão incentivada, né? E aí aposentou bastante gente. E esses dados aí deve ter mais de um ano que não é atualizado. Aí aposentou mais alguns, né? Infelizmente nós perdemos alguns colegas aí devido à Covid. Mas, para vocês terem ideia, a Embrapa, ela tem hoje no país 46 unidades, é uma empresa que tem 48 anos, né? Nós somos em torno de 2.400 pesquisadores, então a Embrapa, ela trabalha, vou falar com vocês, com todas as culturas de importância econômica para o país, desde o grande empresariado, né, do agronegócio, à agricultura familiar, né, assim, infelizmente, a gente não vive um momento bom. Para vocês terem ideia, a Embrapa ela tem um sistema de gestão dos próprios projetos. Então, os próprios pesquisadores, né, organizam equipes, submetem projetos, são analisados pelos pares, né, e a Embrapa tem um percentual do recurso dela que ela aloca para os projetos de pesquisa. Infelizmente, em 48 anos da Embrapa, é o primeiro ano que esse orçamento ficou contingenciado até o final de agosto. Nós tivemos a liberação de 16% apenas desses projetos. Então, vocês imaginam a quantidade dos trabalhos, dos programas de melhoramento, os experimentos que nós temos no campo, que estão sendo perdidos, né, por falta de recursos para tocar esses trabalhos. É um absurdo, o prejuízo para a sociedade é imensurável, tá, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês. O programa Melhoramento de Mamão, por exemplo, tem mais de 30 anos. Nós temos alguns híbridos que estão para ser registrados, lançados no mercado, e a gente não conseguiu montar os experimentos, né? Então, isso vai demorar mais 2, 3 anos. Por outro lado, só para vocês entenderem a importância disso, a maioria da semente do mamão formosa, que é aquele mamão maior que é comercializado no supermercado, é toda importada de Taiwan. Então, você vê, nossos produtores são altamente dependentes, está havendo falta dessas sementes, tudo em dólar, custo alto, e aí uma empresa que tem um material genético que pode lançar no mercado não está tendo condição de fazer. Então, é um absurdo. Infelizmente, esse governo está destruindo a educação e a ciência no país. Lamentavelmente.
Aí, esse aí é o prédio principal da chefia da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Então, a nossa unidade é a unidade de produtos. Então, a gente trabalha lá com a cultura, as culturas prioritárias. É o abacaxi, banana, citros, mamão, maracujá e mandioca. E ainda a gente também faz trabalhos com acerola, manga e umbu-cajá. Devido à grande importância na região, a gente desenvolve, né, faz alguns trabalhos pontuais com graviola, né, cultura do Guaraná e principalmente o inhame, né, que é muito importante lá no recôncavo da Bahia. Pessoal, os nematóides, eles são fitoparasitas, são organismos microscópicos, né, eles atacam principalmente os órgãos subterrâneos, mas tem nematóides que parasitam a parte aérea das plantas, mas os principais, principalmente em fruteiras, atacam os órgãos subterrâneos, raízes, bulbos, tubérculos e rizomas, né. Vocês têm que imaginar que todas as espécies de plantas cultivadas são parasitadas por nematóide. E eles estão entre as principais limitações ao aumento da produtividade em todo o mundo. Os danos, as perdas, variam com a espécie, o nível populacional, né, o hospedeiro e as condições ambientais, dentre outros fatores. Tá? Então, é muito difícil fazer trabalho de determinação de nível de dano de nematóides no campo, né? Porque são vários fatores que influenciam nisso. E os nematóides, eles afetam os principais processos fisiológicos, como respiração, fotossíntese, absorção e translocação de água e nutrientes e o balanço hormonal da planta. Então, olha só a quantidade de processos, né, que os nematóides interferem na planta hospedeira. E as plantas podem apresentar diferentes sintomas, né? Desde esfolha, murcho, tombamento, queda acentuada da produção, amarelecimento, crescimento reduzido, clorose, induz vários sintomas de deficiências nutricionais, entre outros. Tá? Então, os nematóides, nós chamamos ele como inimigo oculto. Geralmente, muitas lavouras manifestam sintomas de deficiências nutricionais, um desenvolvimento reduzido, e o produtor aduba mais, irriga mais, dá um trato melhor, mas esquece de olhar o sistema radicular das plantas. E o pior ainda é que muitos técnicos também não se atentam a isso. Então, pessoal, os nematóides, os primeiros trabalhos no Brasil, iniciaram, né, ainda no século XIX. Quando? Né? Uma doença, né, uma moléstia, estava destruindo a cafeicultura do Rio de Janeiro. Então, na época, o rei, né, pegou e chamou o pesquisador francês, Jobert, ele veio, iniciou os estudos, e o pesquisador Emílio Gueld, um suíço, descreveu na época a meloidógena exígua. E aí ele disse, no relatório dele, que consta, né, lá no Museu do Rio de Janeiro, eu consegui uma cópia, ele diz assim, não vejo um futuro cor-de-rosas para a cafeicultura fluminense. E para vocês terem ideia, na época, as grandes fazendas de café do norte do Rio tiveram as produtividades reduzidas em até 90%. E aí, com isso, o café foi substituído pela cana, e aí o café migrou para São Paulo, Paraná, Minas Gerais, mas aí, como foi através de mudas, o nematóide foi junto. Os nematóides, pessoal, é como se a gente falasse assim, é uma minhoca cortada em 1000 pedaços, né? Então, é um organismo microscópico, mas ele tem órgãos similares ou muito superiores ao nosso, tá? Então, ele tem órgãos, por exemplo, ele não tem olhos, mas na região da cabeça e na região do ânus, ele possui órgãos sensoriais que percebem a mudança do gradiente de CO2, de açúcares, né, no solo, e esses estímulos, essa percepção é que leva, né, os ovos a eclodirem e os juvenis, e também os adultos, a encontrar as raízes dos hospedeiros. Tá? Então, os nematóides têm milhões de anos de evolução à nossa frente. Nós nunca vamos conseguir erradicá-los. Nós vamos, se for introduzido na área, nós vamos sempre conviver com eles. Esse aí é um ciclo de vida típico, né, de meloidógeno. Do ovo, né, ele passa por 4 equidizes até completar o ciclo e formar o macho e fêmea adulta. Qual que é a importância disso? Esse ciclo é variável de acordo com os nematóides. Então, por que é importante conhecer isso? Se a gente souber, por exemplo, o J2 aí, essa larvinha infectiva, é de meloidógeno. Se a gente adotar táticas de manejo,
que controle os ovos, reduz a população dos ovos e do J2, a gente minimiza a população nematóide e evita que ele ataque o sistema radicular das plantas. Mas outros nematóides, a partir do J2, todos os estágios são infectivos, incluindo os adultos, né? Então, assim, isso é mais ainda complicado de fazer o manejo desses nematóides. Então, quanto mais preventivo, melhor. Aí mostrando, né, imagens com J2 aí dentro do ovo, e aí ele eclode, né? E aí ele vai, através do estilete, como se fosse uma agulha na cabeça dele, eu vou mostrar agora para frente de vocês, ele perfura as raízes e penetra. E aí foi o que eu comentei com vocês, ó. Meloidógene, apenas o J2 é o estágio infectivo, quer dizer, é o estágio que vai eclodir e vai locomover no solo e vai penetrar nas raízes. Já o Rhodophyllus simples, que é da banana, ou o Pratilencos, que ataca várias outras culturas, né? O Pratilencos ataca a milho, ataca a soja, ataca a banana, né? Café, vários, né? Citros, várias outras espécies. A partir do segundo estágio, todos os outros estágios são infectivos. Então, quer dizer, é um nematóide que é mais difícil ainda controlar, porque os outros estágios também são infectivos e ele possui ciclo rápido, tá? A dependendo das condições ambientais. Então, aí, ó, meloidógeno em torno de 28 dias, tá? Aí você pega o Rhodophyllus simples, que é da banana, de 20 a 25 dias. Ditilente de psace do alho, 19 a 25 dias, né? A Phelencoides bessia, que é um nematóide também importante, hoje, em torno de 8 a 10 dias. O Heteroda glycine da soja, 21 a 24, né? Pratilencos aí está de 45 a 65, mas dependendo do hospedeiro e condição ambiental, pode variar de 28 a 65 dias, tá? E aí, uma situação importante. Apesar de ser microscópico, né, o bichinho muito pequenininho, a oviposição é muito alta. Olha a oviposição de meloidógeno, né? Uma fêmea faz a postura de 800 a 2.850 ovos no ciclo. Então, vocês pegam, como o ciclo dura em torno de um mês, se é uma lavoura irrigada, uma lavoura perene, com condições climáticas favoráveis, o nematóide pode ter até 12 gerações por ano. Isso aí, o nível populacional, pessoal, aumenta demais. Mas isso vai aumentando infinitamente? Não. Se a planta limita o sistema radicular, se não tem emissão de raízes novas, aí o nematóide reduz a eclosão dos ovos. Tá? Então, ele eclode e penetra nas raízes, né? Ele próprio passa a equilibrar o seu nível populacional. Por que adianta eclodir se ele não vai ter raízes para infectar? Né? Então, os ovos ficam em dormência. Isso aí que eu ia comentar com vocês. Ó. Na falta de água, na falta de oxigênio ou em baixas temperaturas, os nematóides entram em dormência. Aí está um exemplo aí do Angina tritice, né? Que ataca o trigo e sobrevive nas sementes, mas meloidógeno incógnita, que ataca a maioria das culturas de importância econômica, os ovos podem sobreviver no solo até 2 anos. Então, você imagina, né? A lavoura lá de banana, de café, erradicou, vai plantar novamente, né? E os ovos podem permanecer no solo por até 2 anos. Então, por isso, a importância das práticas de manejo para reduzir essa população, antes de efetuar um novo plantio. Os nematóides têm vários modos de parasitismo. O que quer dizer isso? Endoparasita migrador. O próprio nome, né, falando endo, quer dizer dentro. Né? Então, são nematóides que entram dentro das raízes e ficam migrando de um lado para o outro. Endoparasita sedentário. Ele penetra nas raízes, estabelece um sítio de alimentação, né? E ali ele completa o seu ciclo, no caso, meloidógeno. Ectoparasita migrador fica do lado de fora das raízes, mas migrando de um lado para o outro no solo e fazendo vários experimentos. E ectoparasitas sedentários, né, fica do lado de fora, mas ele estabelece um sítio de alimentação e fica ali quietinho. E semi-endoparasitas, que ficam com parte do corpo dentro e parte fora das raízes. Ó. Então, aí, ó, exemplo de endoparasita migrador, nós temos Pratilencos e Rhodophyllus. Pratilencos é um nematóide muito importante, pessoal. Para vocês terem ideia, no sistema plantio direto, por que cresceu muito o sistema plantio direto? Foi para controlar o nematóide da soja, o Heteroda glycine, nematóide do cisto da soja. Por quê? Quando os produtores iam preparar o solo,
até aquela poeira, aquele vento que levantava, levava os ovos dos nematóides a grandes distâncias. E aí começou a fazer o plantio de cobertura para controlar esse nematóide. E aí observou que aumentou a produtividade. Então, o plantio direto surgiu uma medida para controlar os nematóides. Né? E aí surgiu também a questão de rotacionar a soja com milho, e aí o Protilenx ataca alguns híbridos de milho, e ataca a soja também. E aí o Heteroderma glycinis e o meloidógeno passou a ser um problema menor para a soja, e o Protilenx passou a assumir isso. Então, várias áreas hoje de plantio direto no Brasil, Protilenx é o principal nematóide e o que mais promove danos. O exemplo de endoparasita sedentário aí é o meloidógeno, né, que esse é o nematóide que ataca a grande maioria das culturas em todo o mundo. Única espécie comercial que eu conheço que não é atacada por meloidógeno é o citrus, tá? E aí mostrando, né, desde o juvenil, né, ele alimenta, ele forma aí, ele penetra nas raízes, forma aí esse sítio de alimentação, você vê que ele, né, a fêmea vai ficando obesa, e aí essas células gigantes, pessoal, você imagina dentro da raizinha fininha, tá o nematóide ali dentro, e aí, antes de passar água, os nutrientes, os açúcares, lá para a parte aérea, tudo que o nematóide precisa fica retido ali. Então, o nematóide atrapalha muito a questão também da absorção e translocação de água e nutrientes. E um exemplo de síndrome endoparasita seria o nematóide Rotilencos reniformes. É um nematóide muito importante para as culturas da mandioca, do mamão, do algodão, né? Principalmente o mamão tem bastante problema com esse nematóide, o algodão também. Então, vocês veem aí na imagem que ele está com a cabeça, né, uma parte lá dentro das raízes, né? Lá, ó, quietinho, lá no xilema, né? Só absorvendo tudo que ele precisa, e a parte do corpo do lado de fora. Quais são os principais sintomas que a gente vê no campo? Principalmente tamanho desigual das plantas, uma desuniformidade grande do crescimento, murcha, as plantas podem murchar nas horas mais quentes, folhas e frutos de menor tamanho, declínio, nanismo, exibição de deficiências nutricionais, redução de produção. Olhem só, pessoal, o nematóide ele é um parasita obrigatório. Então, geralmente, ele não mata a planta, tá? Agora, a depender da população, da suscetibilidade do hospedeiro e principalmente da interação com outros patógenos, né, o nematóide mata a planta, ok? Então, aspectos importantes na interação nematóide-hospedeiro é o tipo de solo, umidade e a suscetibilidade do hospedeiro. Então, quanto mais arenoso o solo, mais facilidade o nematóide tem para se locomover, né, na película de água do solo, né, entre as partículas de areia, ali, argila. Então, quanto mais arenoso, mais ele consegue se locomover, mais facilmente ele vai penetrar nas raízes e vai ocasionar maior dano. Né? Aí vocês têm que levar em consideração também que no solo arenoso, né, a água da irrigação, né, percola mais rápido, né, perde a água mais rápido, então o nematóide acaba prejudicando mais a planta. Tudo bem até aí, pessoal? Estão acompanhando? Tudo certo? Sim, sim. De vez em quando eu vou ficar perguntando, porque ontem caiu e eu falei uns 5 minutos sem ninguém estar prestando atenção. Então, agora nós vamos tratar sobre os principais nematóides de algumas culturas de importância econômica. Por exemplo, o abacaxi. O abacaxi, ele tem mais de 100 espécies de fitonematóides no mundo relacionadas que parasitam o abacaxi. Só que as mais importantes são os gêneros Pratilencos, Meloidógeno e Rotilencos reniformes, tá? Dependendo do nível populacional, né, esses nematóides eles podem causar tanto a redução no crescimento quanto no peso do fruto. E aí se reduz o peso do fruto e isso interfere no valor que o produtor comercializa, tá bom? Foi feito um trabalho muito interessante para uns colegas da UENF, que eles fizeram um estudo da interação de diferentes nematóides e a cochonilha do abacaxi, tá? A cochonilha do abacaxi, ela transmite, né, ela está associada com a virose. E aí, o que os colegas identificaram? Que as plantas parasitadas ou coparasitadas apresentavam as raízes necrosadas, redução da massa fresca de raiz de até 88%, reduziu o crescimento do abacaxi, que é a massa fresca e largura da folha D, comprimento dos frutos e massa dos frutos. Então, quer dizer, reduzia a massa, o peso dos frutos em até 34%. E esse é um trabalho que nunca tinha sido feito para a cultura do abacaxi. Por quê, gente? O abacaxi, geralmente, ele já tem um sistema radicular
pouco desenvolvido. E se você tem um ataque de cochonilha, ou principalmente de nematóides, ele limita mais ainda o desenvolvimento, o crescimento, né, o desenvolvimento vegetativo da planta e o tamanho e peso do fruto. Então, vocês vejam aí, ó, o que a gente vê muito no campo? Essas reboleiras, tá? Você vê, tipo, essas falhas, né? Isso é característico do ataque de nematóides. Se vocês arrancarem uma planta e não ver, por exemplo, que tem cochonilha, ou se a planta não tem sintomas de virose, isso muito provavelmente é o ataque de nematóides, tá? Então aí, ó, diferentes regiões, essas fotos aí, se eu não estou enganado, isso é da região de Marataízes, da região do norte fluminense, né, uma região tradicional. E olha um grande erro, tá o abacaxi ali em cima tá cana de açúcar. Aí às vezes elimina cana de açúcar e planta abacaxi, né? Só que vários nematóides que atacam a cana também atacam o abacaxizeiro. Tá, pessoal? Então, às vezes, o produtor, por falta de informação, ele acaba fazendo uma rotação de cultura, nós vamos comentar sobre isso, de forma equivocada. Tá? E aí, vocês veem nessa foto inferior aí, olha a coloração da planta. Horrível, né? Com várias deficiências nutricionais, um tamanho sem valor comercial. Então, o prejuízo é grande. E aí, ó, mostrando outras fotos para vocês, tá vendo? Aí, ó, aí já é uma planta que tem, já está aí mostrando, evidenciando a presença da cochonilha. Né? Então, assim, além do nematóide, às vezes tem a cochonilha. E quando ocorre essa interação dos dois, né, pode chegar a matar a planta. E aí, ó, já mostrando, olhem só a diferença, né, do abacaxi plantado mais para agricultores familiares, né? Você vê sem irrigação, a região ali de Marataízes, Presidente Kennedy, Itapemirim, o norte fluminense, principalmente São Francisco da Bapuana, quer dizer, baixo nível tecnológico, e compare, por exemplo, com um produtor do Tocantins, né? Alguns grandes produtores, irrigado, até mesmo para o pivô central, né? Alto nível tecnológico. O abacaxi Tocantins hoje é considerado os melhores frutos do Brasil, é o Tocantins e Paraíba, né? A acerola. A acerola é uma cultura muito suscetível aos nematóides, principalmente a meloidógeno, né, que é o nematóide da galha, e várias espécies atacam a acerola. Meloidógeno interolobe, incógnita, diferentes raças, meloidógeno javânica e arenária. E aí vocês olham, isso aí é um projeto de agricultura orgânica lá na Chapada Diamantina, que a gente tem um convênio com a Embrapa, a gente vem fazendo um trabalho lá para desenvolver sistemas de produção para fruticultura orgânica. Aí vocês olham o sistema radicular dessa acerola, né? Dessa planta. Não tem uma radicela branca, não tem uma radicela limpa. O sistema radicular totalmente enegrecido e apodrecido. E aí vocês veem isso no campo. Ó. Olha só a coloração das plantas. Horrível. Desuniformidade, né? Vocês conseguem ver algumas falhas, né? Quer dizer, a planta morreu, né? Devido que não conseguia sobressair devido ao ataque de nematóides. E aí, gente, como é que vocês vão fazer no sistema orgânico? Né? Não pode aplicar produto químico. Nós vamos discutir sobre isso aí. Que medidas a gente pode fazer? A bananeira. Ontem eu apresentei algumas doenças da bananeira e aí eu falei um pouquinho sobre os nematóides da banana. A banana tem vários nematóides de importância econômica. Né? O nematóide cavernícola, que é Rhadophilus simis. Nematóide da galha, que é meloidóide, várias espécies. Nematóide espiralado é dicotilencos e o das lesões, que é o pratilencos. Né? Às vezes, pessoal, predomina um gênero, mas tem áreas que você pode encontrar 2 ou 3 gêneros diferentes atacando as plantas. Tá? E o que, a gente vê muito? Né? Enegrecimento, apodrecimento das raízes, necrose, né? Apodrecimento, ataque do córtex, do rizoma, e com isso as plantas tombam, com a destruição do sistema radicular, principalmente a banana Cavendish, que é a nanica, e a banana tipo terra, né, são bem suscetíveis, destrói totalmente o sistema radicular. E aí nós temos que tomar cuidado, que além da hematóide tem a questão da broca, né, do fusário, que também ataca alguns tipos de banana, e aí que ajuda também a destruir o sistema radicular das plantas. E aí, no lado esquerdo, mostrando a galha, quer dizer, um caroço, olha só as galhas e as necroses, né? Isso aí são experimentos que a gente faz em vasos, com inoculação de nematóides, para verificar quais materiais multiplicam, têm uma resistência, né, ou não, e aí você verifica essa quantidade de raízes apodrecidas e enegrecidas. Então, se a planta está com o sistema radicular desse aí, com 90 dias de inoculado, vocês imaginam no campo, com alta população nematóide, a dificuldade
de uma planta nova, de um plantio recém-feito, numa área infestada, de conseguir um bom desenvolvimento. Aí, ó, mostrando outras fotos para vocês, ó, tá vendo? Isso aí é fotossistema articular de mudas, né, que a gente faz esse trabalho de inoculação. Né? Olha só a grossura das galhas, né? O apodrecimento generalizado de raízes. Isso aí é um sintoma típico do ataque de helicotilentos, pessoal. Se vocês cortarem uma raiz ao meio, vocês vão ver que as extremidades, né, as laterais, você vai ver esse enegrecimento, né, ao longo das raízes. Isso é um sintoma típico do ataque de helicotilentos, né? Olha, foi o que eu comentei com vocês, ó, nessa área aí, lá em Bom Jesus da Lapa, tinha 3 nematóides ao mesmo tempo na área. E aí, olha só, a planta estava tentando emitir raízes acima do perfil do solo, da superfície do solo. E os nematóides apodreceu totalmente o sistema radicular das plantas. Essas plantas aí deviam ter mais ou menos uns 6 meses de idade, e elas estavam tombando sozinhas, mesmo sem emitir um cacho. Então, você vê, o produtor não ia conseguir colher nenhum cacho aí, porque essas plantas iam tombar. E aí eu falei com ele, bicho, agora não tem mais jeito, você deixou os nematóides destruírem todo o sistema radicular das plantas, já comprometeu a planta, ele teve que derrubar, né? Aí nós recomendamos fazer um bom preparo de solo e tal, e dar um tempo para depois voltar a plantar. Então vocês imaginam o prejuízo de um produtor fazer uma área de renovação em banana, que não é barato, conduzir aquilo durante 6 meses e ter um prejuízo desse. Tá? Por quê? Não fez as medidas corretas. Aí a banana nanica mostrando, né, que quando tem um grande ataque, os produtores fazem escoramento e às vezes nem isso segura, né, porque o sistema radicular está totalmente comprometido. Olha, fotos de banana do tipo prata, né, que você vê que a planta emitindo um cacho de péssima qualidade, né. Ontem eu fiz uma continha para o pessoal, vou ver se vai ter esse slide aqui, falando assim, então, gente, o que o nematóide mais prejudica? Se ele prejudica o desenvolvimento vegetativo da planta, ele também vai prejudicar o tamanho e o peso do cacho. E isso é o dinheiro. Tá? A classificação da banana de primeira para banana de segunda, tem muita diferença de preço. E às vezes essa diferença de preço é a lucratividade do produtor. Tá? Aí, ó, mostrando aí, olha só o tamanho do engaço que a planta jogou para fora e ela não conseguiu encher isso. Tá? É uma área de banana prata, tinha muito problema com nematóide e um problema também com fusário. Tá? E aí abaixo aí você vê uma planta, né, já melhor cuidada em outra área, com um cacho de melhor qualidade. Então, quer dizer, o ideal é que um cacho de banana dê uma caixa para ir para o mercado, em torno de 20 a 24 quilos. Tá? E um cachinho desse superior aí, ó, isso não dá 10 quilos, e tudo banana de segunda. Né? E aí, ó, esse cálculo aí, o que você faz? Se você tem banana de primeira, a 70 centavos, por exemplo, vamos supor que o cacho dê todo 100% de banana de primeira, mas geralmente isso não acontece, tá? É em torno de 70%, 80%, essa média. Mas vamos supor que seja 100% de banana de primeira e 100% de banana de segunda. Se você tem um cacho de 20 quilos de banana de primeira, o produtor vai receber R$14. Se você tem um cacho ruim daquele que eu mostrei lá, de 10 quilos de banana de segunda, o produtor vai receber R$4. É uma diferença de R$10 por cacho. Se você multiplica isso num stand de 3 por 2 de 1.666 plantas por hectare, vamos pôr 1.600 vezes R$10, dá uma diferença de R$16.000 por hectare. Tá, pessoal? Então, essa diferença de uma lavoura bem manejada com nematóides, a diferença de lucratividade do produtor pode variar nisso aí, de 5.000 a 15.000 reais por hectare. E isso é muito dinheiro, gente, tratando-se de banana. Tá? Se você colocar aqui no bananal formado, você pode ter um cacho e meio, né? Essa média de um cacho e meio por ano, até 2 cachos. Vocês imaginam o prejuízo que nós estamos falando, tá? E aí a gente vai falar, controlar o nematóide é caro? Não, caro é você reduzir a produtividade e reduzir a sua lucratividade. Citros. Conforme eu já falei com vocês, por exemplo, meloidógene não ataca citros, tá? Por causa da questão, né, de alguns compostos que os citros têm no sistema radicular, né? O meloidógene não consegue ter uma boa interação. Ele penetra, mas às vezes nem completa o ciclo. Já os nematóides mais importantes são tilênculos, semipénetros e pratilênculos de AN. Jimmy. São nematóides radiculares das lesões.
Os prejuízos causados, pessoal, variam entre as plantações e depende principalmente do nível populacional, os tratos culturais e a suscetibilidade do porta-enxerto. Tá? Lá em manejo eu vou conversar isso com vocês. Qual que é o maior problema dos sítios hoje no Brasil? Que a grande parte dos pomares mais antigos são de copas em cima enxertadas no limão-cravo. E o limão-cravo é suscetível aos nematóides. Tá? Agora, uma cultura muito importante, gente, e que está tendo um problema seríssimo com nematóides é a goiabeira. Tá? A goiabeira ela é infectada, atacada por diferentes espécies de meloidógeno. O meloidógeno enterolobe, né, foi classificado como meloidógeno maiaguense, esse nematóide, gente, ele destruiu mais de 60% das áreas de goiaba do estado de Pernambuco. Né? Ele foi identificado lá em 2001 e ele rapidamente destruiu as áreas de goiaba. Só que eu fiz pós-graduação na UENF e quando eu estava quase terminando o doutorado, um colega começou a trabalhar com goiaba e fazendo estudo da interação de nematóides e fusário. E aí o que ele identificou? Que as goiabeiras que estavam morrendo não era só devido à presença do nematóide meloidóide enterolobe, mas sim também ao ataque de fusário. Então o que acontece? Isso acontece em várias culturas, na goiaba, na banana, no maracujá, na pimenta do reino e várias outras. Uma interação muito grande do nematóide com o fusário. O nematóide faz os ferimentos às raízes e o fusário aproveita essa porta de entrada, né? E aí compromete muito mais o sistema radicular, que apodrece muito mais as raízes. Então, qual que era o parasitismo? O que era visualizado nessas plantas que tinha a presença do nematóide fusário? As galhas com apodrecimento das raízes e na parte aérea, bronzeamento, amarelecimento, queima dos bordos, queda das folhas, e aí chegava a morte das plantas. Eu vi áreas, pessoal, que lá na região de São João da Barra, próxima a Campos, que é uma região importante produtora de goiaba, né? Que é a goiabada de Campos, né? É famosa goiabada de Campos, mas na verdade a goiaba é produzida em São João da Barra e ali naquela região vizinha. Você via a planta, passava 6 meses, sei lá, tinha morrido tudo. Por quê? O solo muito arenoso e o nematóide muito agressivo. Então, o Vicente Gomes, né, fez esse trabalho aí em 2011, e aí eles associaram, né, a Associação de Meloidóide Enterolobe Fusário Solane, e aí eles designaram como declínio da goiabeira, né? Então, o apodrecimento do sistema radicular, toda aquela sintomatologia que eu já falei da parte aérea, que culminava na morte das plantas, era devido ao ataque desses dois patógenos. E aí eles fizeram vários experimentos nos pomares infestados, aplicando matéria orgânica, esterco de curral, bagaço de cana, tó de filtro, fazendo adubação maior, aplicando cama de frango, né? E, gente, nada conseguiu controlar o nematóide depois que já estava a planta bem atacada. Então, a melhor medida de controle é o uso de porta-enxerto resistentes. Nós vamos comentar isso lá no manejo. A Embrapa desenvolveu o porta-enxerto resistente e agora está em fase de produção, né? Os viveristas que foram licenciados pela Embrapa estão tentando, né, adaptar a produção de mudas sobre esse porta-enxerto. E aí mostrando, olha só, essa foto aí à esquerda, né, em cima, as plantas ficam um aspecto totalmente, começa a ser amarelecimento, vai ficando avermelhado, bronzeado as folhas, e ocorre a queda dessas folhas, né, morte dos ramos e morte da planta. Então, vocês vendo aí que em diferentes áreas, essa primeira foto dessa planta aí, totalmente bronzeada, é do projeto lá da fruticultura orgânica. O nematóide destruiu essa área de goiaba. Mas o que aconteceu? Eu não trabalhava com a cultura da goiabeira, eu não acompanhava esse projeto, era um outro colega de Petrolina, né, que trabalhava com a cultura da goiaba, e aí quando nós assustamos, as plantas estavam altamente atacadas, e não tinha mais o que fazer. Né? Eu sugeri que fosse erradicado o pomar, e que agora a gente preparasse novamente para fazer um plantio de materiais em pés francos, né, mas fazendo um trabalho de adubação orgânica, produto biológico, né, para prevenir o ataque nematóide, e uma parte nós vamos fazer das mudas enxertadas sobre esse porta-enxerto.
Essa foto aí que mostra a reboleira, essa área erradicada aí, é lá na região de São João da Barra. Então, vocês imaginem agricultores familiares que sobreviviam, né, da venda do doce, da goiabada, da venda de goiaba para o mercado, e tiveram os pomares totalmente erradicados. Esses produtores estavam desesperados. E aí mostrando, gente, essa aí é a imagem da dissertação do Vicente, mostrando, né, a goiabeira lá em cima, sadia, né, e aí já no final lá, a planta totalmente morta, e aí o sistema radicular, né, com muitas galhas, né, e começando o enegrecimento, apodrecimento de raízes. Da planta totalmente saudável para a planta totalmente morta, eu vi casos entre 6 meses a 1 ano, quer dizer, muito rápido, muito rápido. E aí, mostrando fotos, né, ele fez trabalhos de inoculação, inoculando o fusário com e sem o nematóide, e aí vocês verem, né, que quando você inoculava o nematóide com fusário, é a última imagem, né, destruía totalmente o sistema radicular das plantas, tá? No caso do mamoeiro, o mamão. Ô, Jimmy, Oi? sobre a goiaba aí, eu vi um estudo falando sobre a abamectina no controle da amiloidose magrense. Rapaz, a abamectina é um inseticida acaricida que ele tem um efeito de choque muito pequeno em relação ao nematóide, né? Ele tem efeito de proteção? Tem, mas muito curto, muito rápido. Tá? Então, se você comparar a abamectina com outros nematicidas químicos, ou até mesmo eficiência comparada a um produto biológico bem feito, a abamectina vai perder. Tá? Agora, que tem um efeito sobre a população do nematóide? Tem, mas um efeito muito curto. E nós estamos falando de uma planta perene, né? De uma planta perene. Para vocês terem ideia, em áreas, por exemplo, de soja, que tem problema com nematóide, os produtores fazem. Por quê? Aquela repelência inicial, aquele efeito de choque inicial da abamectina, né? A soja consegue emergir e emitir inicialmente seu sistema radicular e aí ela vai embora, né? Mas no caso de uma planta perene, é muito mais complicado. Por exemplo, um nematicida químico, ele pode ter um efeito de 60, 90, até 120 dias. E a abamectina? Poucos dias, né? Então, assim, já tem sido feito diferentes trabalhos, testando diferentes produtos. Funciona? Tem um efeito de choque? Sim. Pode reduzir a população? Sim. Mas, comparado aos outros produtos químicos, o efeito é muito baixo. Esse trabalho que você citou aí é em campo ou em vasos? É em campo. Foi utilizado três aplicações a cada 30 dias. Aí usou a abamectina e o Calduzafes. Caduzafós. É, isso aí. Aí falou Aonde? que o abamectina teve um controle bom e o Caduzafós aí que você falou teve um controle bom no solo, mas nas raízes não. Assim, e depende também, eu vou mostrar isso para vocês, como é que está a planta. Se está no início da infecção, a planta consegue ainda responder bem, né? A planta emite raiz e tal e consegue ir. Agora, se o sistema radicular já está mais comprometido, não consegue, tá bom? Qual Mas seria... esse trabalho foi feito aonde? O pessoal aí do IFES aí? Você falou da Embrapa lá, eu pesquisei lá sobre goiabeira e acabei achando esse trabalho. Ah, tá. Não, mas é o seguinte, olha só, no início, cara, quando o nematóide realmente começou a matar as plantas e tal, vamos falar nós, né? Os pesquisadores ficaram tudo doidos, né? Porque os produtores ficaram tudo doidos, cobrando, tava destruindo tudo. Então, foi testar de tudo que você imaginar. Produto que tem registro, que não tem registro, diferentes grupos químicos e tal. E aí tem isso, tá? Só que o que foi reparado? Que ao longo, no decorrer do tempo, isso não era viável, tá? A planta acabava morrendo, né? Mas foram desenvolvidos alguns trabalhos, e estou falando assim, então, hoje, qual que é a melhor saída para goiabeira? Porta-enxerto resistente. Mas enquanto não tem, é o manejo, e aí diferentes práticas de manejo, tá? Vamos lá, então no caso do mamoeiro, pessoal, que eu comentei, os principais nematóides é meloidógeno e rotilencos. Aonde nós temos mais problemas com nematóide de mamão? Em áreas de solo arenoso, tá? Então, por exemplo, no norte do Espírito Santo, como o produtor planta muito mamão para formar o café, né? Eu planto mamão, depois vem outra cultura, a gente pouco vê, assim, um nematóide incomodando o mamão.
Mas quando você vai para a área de solo arenosa, igual no oeste da Bahia, Rio Grande do Norte, nematóide é um problema seríssimo, seríssimo. Se o produtor não fizer um grande aporte de matéria orgânica, né, e use produto químico ou biológico para proteger o sistema radicular, eu já vi casos do produtor não conseguir colher nenhum fruto. Vocês imaginam isso? O nematóide inviabilizou o cultivo do cara, lá no Rio Grande do Norte. Por quê? Solo muito arenoso, temperatura muito quente, irrigado e tal. O nematóide, o desenvolvimento dele é muito rápido, o ciclo é rápido, né? E aí o mamão emite sistema radicular bem desenvolvido, o nematóide comprometeu totalmente o sistema radicular das plantas. Ó, isso aí é no oeste da Bahia, ó. Um mamoeiro grande e tal, bonito. Aí você, olha a grossura do agalho aí nas raízes dessa aí, ó. Gente, mas você sabe qual que é o manejo nessa área? É uma área de um grande produtor de soja, tá? Então ele planta soja, depois ele planta milho, depois ele coloca essa área em pastagem e depois ele vem e planta o mamão, tá? E usa muito produto biológico, tem, ó, você vê a quantidade de matéria orgânica aí sobre, ainda que está em decomposição ainda, que veio lá da pastagem e tal. Assim, o sistema dele é quase que perfeito. Você vê, tem um pouquinho de nematóide? Tem, mas é muito pouco os danos, tá? E aí, ó, diferentes fotos. Olha essa foto da esquerda, pessoal. Olha a quantidade de galhas que tem nisso. Olha os caroços. Não tem uma radicela limpa do mamão, né? E aí, mostrando. Só para vocês terem ideia, essa foto embaixo da lavoura do lado esquerdo é que foi tratada com produto biológico. Então, você vê, é numa época seca, muito quente. Você vê que a planta não está bonita, tá meio murcha a hora que nós batemos a foto. Mas olha a área que não foi tratada. Totalmente amarelecida, né? Pouco desenvolvimento vegetativo. E qual que era a causa ali? Nematóide. Muito nematóide nessa área. Tá? E aí, qual que foi o tratamento aí? Produto biológico. O maracujá. O maracujá, pessoal, também é uma cultura que não tem tanto problema com nematóide. Tem sim, se na área que tiver presente nematóide também tiver o fusário. Aí, gente, como diz o ditado popular, é caixão em vela preta. Por quê? Vai matar a planta, tá? É a mesma coisa da pimenta do reino, tá, gente? Muitas áreas de pimenta do reino aí, que você vê uma área de pimenta do reino muito feia aí no norte do estado aí, eu já fiz um mini levantamento, nossa senhora, é muito nematóide com fusário. Se você já controla o nematóide, a planta, a pimenta responde muito rápido, tá? Então, as principais espécies que atacam o maracujá é principalmente meloidógeno e rotilencos reniformes. Dentre as espécies de meloidógeno, principalmente meloidógeno incógnito. Aí, ó, olha essa foto aí da esquerda. O maracujá tá até bonitinho, não tá? Olha só que engraçado. Só que aí, essa área já tinha sido mamão. Aí o produtor foi e plantou o maracujá. Entre essas linhas do maracujá, tem um plantio de citros, que ele já ia formar um citro. Isso aí é lá no norte da Bahia. Aí, gente, o produtor virou para mim e falou: ah, doutor, eu vou plantar abóbora nessa área. Eu falei com ele: rapaz, aí eu já havia coletado a amostra, falei assim: rapaz, você tem bastante meloidose nessa área, hein? Você não vai, dependendo do que você fizer, você não vai colher abóbora aí, não. Gente, a abóbora dele, vocês estão vendo aí, que tá uma imagem aí mostrando alguns pés de abóbora, aí tem muito mato, né? Por quê? A abóbora só deu folha, ela deu um pequeno desenvolvimento vegetativo. Olha aí o sistema radicular da abóbora, né? Ele não conseguiu colher uma abóbora nessa área. Por quê? O que eu quero mostrar para vocês? Ele fez uma rotação, uma sucessão de culturas suscetíveis. Isso é errado, né? Isso é errado. Então, o que ele teria que ter feito? Ah, eliminou aí, tal citros aí, ele quer aproveitar a área, eu vou até ter imagem mais para frente. Plantasse o milho, que a maioria dos híbridos são resistentes aos nematóides, tanto ao gênero meloidógeno quanto protinencos. Tá? Aí, olha aí, ó. Tá vendo? Ele havia plantado maracujá, e aí depois ele veio plantar abóbora. Tá? E aí, não logrou sucesso. Tá? E aí já é uma foto lá da região de Livramento Nossa Senhora. Uma região muito importante de produção de maracujá na Bahia. Você tem ideia, para vocês terem uma ideia, essa produção toda é mandada para a CEAGESP em São Paulo. Tá? Mas aí, pelo produtor, principalmente agricultores familiares, plantarem maracujá, e depois planta maracujá de novo, e aí vocês veem já o tamanho das galhas, né, nas raízes do maracujá. Isso não é normal, pessoal. Isso é porque
tem um alto nível populacional. E aí você vê que a planta, ela não tem um desenvolvimento vegetativo bonito. Por quê? O sistema reticular está comprometido. Disseminação dos nematóides. Os nematóides, tirando o exemplo que eu falei lá do Heteroderma glycines, né? Que pelo vento, principalmente no preparo do solo, ele era jogado a grande distância, mas os principais que atacam as fruteiras, eles vão de uma área para outra, principalmente através dos equipamentos de preparo do solo, né? A água da irrigação, né? Através de enxurradas também, e principalmente o material propagativo, principalmente através de mudas contaminadas. Né? E aí, reforçando isso aí que eu falei, né? Trânsito de animais, trânsito de trabalhadores, tem muita coisa que não tem como a gente fazer. Agora, vocês imaginem a área de agricultor familiar que sai de um trator, né, que presta serviço, sai de uma área, vai para outra, e nunca ocorre limpeza, nada disso. Então, ele sai espalhando nematóide para tudo quanto é lado, tá? E aí, o que a gente sempre recomenda? O produtor fazer um trabalho primeiro numa área mais velha e depois ele vir o contrário, né? Fazer um trabalho na área mais nova e depois ele ir trabalhar na área de uma lavoura mais velha. Por quê? Para evitar você ir na lavoura mais velha e até mesmo no próprio calçado, na própria enxada, nas ferramentas, você trazendo solo aderido com nematóides. E escoamento de água, né? Principalmente da chuva, enxurradas e a irrigação. Tá? Muita gente que usa, ontem eu citei esse exemplo, né? A água de irrigação dos rios, né? Quando chove, né? Os rios não ficam com a água suja, né? Quer dizer, tá ali o solo misturado ali naquilo ali. E aí o nematóide tá ali, gente. Usou na irrigação, você tá jogando o nematóide lá na área. Se a gente não sabe qual nematóide tem presente na área, qual o nível populacional, é importante fazer uma amostragem, tá? Pessoal, estão acompanhando direitinho aí? Tudo bem? Ô, Jimmy, Oi. aqui você falou sobre enxada, implementos. Não tem nenhum produto que se lave e mata o nematóide do implemento, não? Água. Você Água só lavando, já. você já lavando, você já minimiza muito o problema, tá, gente? Aí, é óbvio, né? Tem muita gente que lava, depois bate água sanitária e tal, mas só de lavar, limpar o equipamento, você minimiza muito isso, tá? Então, se não sabe qual nematóide está presente na área, qual o nível populacional, gente, é muito importante fazer a análise nematológica para a gente fazer um trabalho de monitoramento. Nós vamos começar a fazer manejo, né? Para tentar controlar o nematóide. Mas quanto que está a população? Né? Isso precisa ser feito. Então, é similar à análise de fertilidade do solo, você divide uma área lá, pega uma área, tira 10, 15 amostras lá, de 0 a 20 centímetros, coleta as raízes também, coleta as raízes, põe no fundo da sacola, mistura, tira de 500 gramas a 1 quilo de solo e manda para o laboratório. Né? Tira aí uns 10, 15 pontos, faz a análise composta, uma amostra composta e manda para o laboratório. Que nematóides espera se encontrar? De tudo, né? Se tiver lá, vai aparecer. Né? O que interessa para a gente são os fitoparasitas. Só, gente, que assim, na mesma amostra, os nematóides, se o solo tem um bom teor de matéria orgânica, né, é um solo mais equilibrado, a quantidade de nematóides de vida livre, né, que se alimentam dos outros nematóides é muito maior. Então, por isso a importância da matéria orgânica, você aumentar os inimigos naturais do nematóide. Tá? Quanto de solo enviar? Em torno de 500 gramas a 1 quilo. Né? Hoje nós temos, que eu saiba, o IFES de Santa Teresa, né? Tem um laboratório que processa amostra, em Linhares tem um laboratório privado, na UFES em Alegre também tem um laboratório, a UFES em São Mateus também tem um. Então, assim, é importante, principalmente os técnicos, vocês, né, profissionais, fazer essa análise. Tá? Se o produtor tem análise, tem problema com nematóide, você fizer a análise, fala assim, tá vendo aqui, o seu problema aqui. A gente precisa começar a fazer um manejo e daqui 6 meses ou 1 ano a gente coleta uma amostra para ver como é que tá. Isso é um trabalho correto de ser feito. Olha só, mostrando para vocês a importância de um trabalho de levantamento. Isso aí foi uma estudante, né, de doutorado. Ela fez o levantamento nas áreas de banana, na Bahia. Então, foi coletada 147 amostras em 36 municípios, nos principais polos de produção de banana, né, que é Barreiras, Monte da Lapa, Guanambi, Vitória da Conquista, né, e aqui na parte do extremo sul. E aí, pessoal, olha só, das 147 amostras, 87% tinha licotinêmicos,
63 rotilentos, 62 meloidóide, e aí, uma grata surpresa, que pratiletes e radófilos ocorreram em menor percentual. Isso é muito bom, tá? Já em áreas, por exemplo, no norte de Minas, a gente coleta amostra, dependendo da localidade, radófilos simples e pratilentes estão muito presentes junto com o meloidóide, tá? Mas por que a importância disso? Você saber quais nematóides estão presentes na área para você fazer os trabalhos de manejo, tá? Foi o que eu falei, os trabalhos de manejo você tem que monitorar, né? Quanto de população nematóide tem no solo? Quanto que tem na raiz? Né? Ah, tinha 1.000, nós adotamos lá adubação orgânica, produto biológico, caiu para 100. Beleza, a planta vai responder a isso, tá? E aí a gente tem que sempre tentar manter essa população quanto menor possível. Olha aí mostrar para vocês, ó, a análise, a amostra que a gente recebe lá no laboratório, e aí você pega amostras que tem de 40 a 47 mil nematóides por 10 gramas de raiz, né? Isso aí em banana, gente. Quantos quilos de raiz vai ter uma planta de banana, uma torceira de banana adulto? Aí você imagina a população nematóide que está lá. 2.900 nematóides por 100 centímetros cúbicos. Quer dizer, 29 mil nematóides por litro de solo. Isso é uma loucura. Não tem como uma planta dessa produzir. Tá certo? E aí, ó, eu coletei algumas amostras aqui no estado para enriquecer a coleção biológica lá. E aí, todas as amostras que nós coletamos tinham helicotilencos. Meloidóides na grande maioria delas. Né? Aí, ó, eu coletei umas amostras aí na região de Colatina, de Linhares, né? Então, tem problema com nematóide. Medidas gerais de manejo. O que pode ser feito? Primeiro, evitar a introdução. Óbvio, principalmente através de mudas contaminadas. Né? Ah, evitar solos contaminados? Muitos solos hoje têm problema nematóide. Nós que temos que trabalhar isso. Utilizar mudas sadias, de preferência cultivares existentes. Eu vou tratar um pouco sobre a diferença de alqueire e pousio, rotação de cultura, né? Escoramento das plantas, principalmente no caso de banana, e manejo biológico e químico. Vamos lá, falar principalmente de manejo químico, cultural, biológico e genético. Químico. Gente, os nematicidas já foram muito mais utilizados, tá? Só que os nematicidas são os produtos mais perigosos do mercado, tá? Havia produtos que eram não fumigantes, fumigantes, granulado, líquido, né, de diferentes grupos químicos, mas são produtos muito perigosos. E a maioria desses produtos, como no caso aí o Furadão, que era o carbofuran, né, o Aldicarb, que era o Tempo, o Counter, foram retirados do mercado. Por quê? Usavam-se uma quantidade grande e eles eram muito perigosos, tanto para a gente quanto para o meio ambiente. Tá? O Counter agora tem uma empresa que registrou ele novamente, né? O Caduzafos, que foi citado aí, é o Rugby, tem registro para algumas culturas, né? Mas tem que tomar muito cuidado com esses produtos. Como a gente recomenda esses produtos? Ah, você tem uma lavoura que tem um alto nível populacional e você precisa reduzir aquela população mais rápida, você pode usar o manejo químico e depois passar a usar adubação orgânica, um produto biológico, para manter baixa aquela população. Só o químico sozinho, nenhuma medida de controle sozinho resolve. Por quê? Se você aplica o nematicida químico e ele age no solo de 60, 90 dias, quando passar esse período, aquela população que ficou lá no solo, ela volta a aumentar, porque ela vai ter uma quantidade de raiz muito grande de disposição. Por isso que é importante, por exemplo, faz um produto químico e depois fazer um produto biológico para manter baixa essa população. E aí, mostrando, por exemplo, ó, o Counter usava-se 60 quilos de produto comercial por hectare. Né? E hoje nós temos nematicidas mais novos, no caso aí do Nimitz, que é 1,5 litro do produto comercial por hectare. Né? O Nimitz tem registro para algumas culturas, principalmente algumas fruteiras. Tá? O café e outras aí. Tá certo? O Jimmy parou aí.
Tem que avisar para ele, senão ele vai continuar dando aula aí. Sim, vamos mandar uma mensagem para ele. Pode ter sido a internet. Tudo bem, pessoal? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, eu parei em qual slide aí? Até onde vocês acompanharam? Tá mais pra frente, Jimmy. Eu estava em produto químico? Nessa parte aí. Tá, Falou a beleza então. quantidade de produto. Ah, beleza. Então, ok. Esse slide aqui. Vamos lá. Falando agora da parte de manejo químico, né? Então tá. Então é isso aí, pessoal. Então o que tem acontecido? Como esses produtos químicos são muito perigosos, as empresas, óbvio, né, estão pesquisando novas moléculas e estão desenvolvendo produtos mais eficientes, né? Então, antigamente, por exemplo, usava-se muito Counter, Furadan, que era uma quantidade muito grande de produto comercial por hectare, né? Mais recentemente, por exemplo, a Adamar registrou esse produto aí, o Nimitz, tem registro para café, para algumas outras fruteiras, e que a dose é menor, só que o custo é elevado. Então, a gente tem que fazer isso. Compensa usar o químico, compensa usar o biológico, né? O que dá uma resposta melhor, mais rápida? Fazer o químico e depois fazer um biológico, né? Isso depende muito da cultura que a gente está lidando, tá bom? Então, manejo cultural. Quais práticas a gente pode adotar para tentar controlar os nematóides? Preparo do solo, né? Se você faz um bom preparo do solo, aração, com agradagem, faz o revolvimento do solo, você expõe os ovos à radiação, né, solar. E isso vai matar muitos ovos. E você vai reduzir a população. Teve um trabalho que foi feito lá na UFLA, que logo após, em áreas irrigadas, né, gente? Se você fizesse a aração e você fizesse uma irrigação, a umidade do solo estimulava a eclosão dos ovos. Só que aí, como não tinha raiz de hospedeiro, esse nematóide, né, iria morrer. Tá? E aí você reduzia mais ainda a população. Então, e principalmente, você vai eliminar uma lavoura velha, né? Você vai plantar uma logo em seguida? Se o nematóide está presente lá na área? Não. Você tem que fazer uma rotação de culturas. Então, adubação equilibrada. Gente, quanto mais equilibrada, né? Fontes menos ácidas, mais parcelado, né? Fertilizantes que não alterem tanto o pH, que mantenham o pH elevado. Tudo que você favorecer a planta hospedeira, você vai estar desfavorecendo o nematóide. Qual que é a diferença do alqueve e pousio? Eu vou voltar aqui. O pousio seria você deixar a lavoura, né? O pessoal, tá abandonado, estou lá deixando descansar o terreno. Mas está com planta daninha. Os nematóides multiplicam nas plantas daninhas. Isso é errado. O alqueve seria isso aí, deixar o solo no limpo.
Óbvio que a gente tem que tomar cuidado para não ter erosão, né, e várias outras coisas, mas você reduz a população de nematóide, né? O que é que você tem que fazer? Ah, saiu a planta daninha ali, antes de 30 dias você tem que ir lá e passar o herbicida. Por quê? A gente sabe que o ciclo do nematóide é em torno de 30 dias, ok? Rotação de cultura, cobertura morta ou verde, é muito importante, né? Você fazer uma cobertura para depois isso ser adicionado ao solo, produzir matéria orgânica. A aplicação de adubação orgânica, resíduos orgânicos, né? Diferentes fontes, você aumenta os inimigos naturais, isso libera substâncias nematicidas e diminui o nematóide e parasita. Então, o esterco de gado, a cama de frango, a torta de mamona, a palha de café, né? Vários outros resíduos, né? Quando aplicado ao solo, aumentam os inimigos naturais e liberam substâncias que têm efeito nematicidas. E aí, rotação de cultura. Ó, se você vai eliminar uma área que tem muito problema com nematóide, e você pode fazer um plantio de um adubo verde, né? O nematóide não vai conseguir penetrar, multiplicar nessas plantas, e você vai reduzir a população nematóide e vai incorporar matéria orgânica ao solo. Por isso que o sistema plantio direto cresceu muito, gente. Tá? E hoje também, em áreas de grandes produtores de cana, tecnificados, né? Eles plantam a cana, faz um, no máximo mais 2 cortes, eliminam, plantam adubo verde para depois voltar a cana. Só que o que acontece? Ele com 3 ou 4 produtividades da cana, e um ano sem, é maior do que a produtividade aqui da região de Marataízes, aí do norte do Espírito Santo, que é cana aí uns 10 anos aí sem renovação, tá? E aí nós temos vários adubos verdes, né, que são plantas antagonistas, ou mal hospedeiros, que restringem a multiplicação dos nematóides. A crotalária é a principal. Diferentes espécies de crotalária, né, principalmente para meloidógeno, né? É muito interessante. E aí, ó, uma área de banana, por exemplo, Bonde da Lapa, tanto problema com o nematóide que o produtor não estava conseguindo com o nematóide meloidógeno, e aí o produtor pegou e plantou citros na entrelinha e ia acabar com a banana para ficar com citros. E aí, mostrando, né, diferentes adubos verdes, né, você tem o cravo, você tem a mucuna, você tem o feijão de porco, crotalária, nabo forrageiro, diferentes espécies de braquiária. Então, qual que você vai adotar? Depende da sua análise. A análise vai indicar qual nematóide está presente para você pegar e adotar um adubo verde que seja resistente ao nematóide. Lembra daquela foto lá do abacaxi bonito, lá de Tocantins, do pivô central? Pois então, o produtor estava fazendo uso do adubo verde lá. Só que aí o abacaxi estava ficando feio, uma área, mandaram uma amostra para mim, eu vi, tinha pratilex. E aí eu pedi ele para substituir o adubo verde. Tá certo? Então você vê, o produtor fazendo tudo certinho, mas não sabia qual nematóide estava presente na área, e ele estava plantando adubo verde que o pratilex multiplicava nele. Ô, Jimmy, e o amendoim? Entra nessa parte aí também? Amendoim forrageiro, né? O amendoim forrageiro é resistente a nematóide, sim. Agora, o amendoim nosso comercial, ele é suscetível a várias espécies a vários nematóides, principalmente meloidógeno. Tem que tomar muito cuidado, tá? O amendoim forrageiro, aí sim, que é uma espécie que tem resistência a alguns nematóides, né? E é um adubo verde importante, tá? E aí, Valeu, citando aí Jimmy. vários... Oi. Nada não, só agradecendo mesmo. Beleza. Então, vários outros, né? Que aí são já descritos na literatura que tem resistência aos nematóides. Então, tem que olhar isso, gente. Qual nematóide está presente? Para vocês terem ideia, os grandes produtores de soja, algodão, milho, eles fazem análise para ver quais nematóides estão presentes num talhão, não está em outro, né? E às vezes eles trabalham com diferentes adubos verdes dentro da mesma fazenda, tá? Para tentar minimizar esse problema com o nematóide. Então, eu já citei aí a questão do alqueire pulsivo por pelo menos 4 a 6 meses. Então, gente, assim, uma excelente cultura. Ah, por exemplo, o produtor arrancou uma área de café, uma área de banana, e vai renovar, pede para fazer um plantio de milho, tá? Primeiro que o milho está bom de preço. E segundo que o nematóide não vai multiplicar no milho. E aí vai diminuir muito a população do nematóide. Revolvimento do solo com irrigação, destruir plantas atacadas, né? Agora, a alteração e preventiva de inundação do solo não tem aplicação para fruteiras. Se possível, plantar em áreas que não tem infestação, né? Use de material propagativo limpo e empregar métodos para diminuir a disseminação do nematóide.
Evitar a recontaminação de áreas ou viveiros, isso é muito importante, gente, principalmente a água de qualidade em viveiro, tá? Eu vou citar o milagre, mas não vou citar o santo. Eu, de uma vez, avistei um viveiro de fruteira que as mudas de goiaba estavam com um problema de nematóide, meloidógeno. E de onde que era? Da água da irrigação. O produtor teve que jogar todas as mudas fora, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Uso de cultivares existentes, manejo biológico e uso de adubação orgânica. Aí eu mostrei essa foto aí, ó. Isso é uma área em Linhares, com muito problema de nematóide e mal do Panamá em banana. Aí nós montamos um pequeno experimento da platina, que é um material resistente a fusário, né? E está sob avaliação. E aí essa foto de baixo é um produtor lá em Cruz da Lapa, tem um amigo nosso, engenheiro agrônomo. Você vê, ele acabou com a área de banana, plantou uma área até mesmo de mudas que ele retirou no campo, mas tratou essas mudas e plantou adubo verde. Olha só que bonito. E aí depois fez a roçada e incorporou esse material na área. O que vem acontecido, por exemplo, na região de Bom da Lapa? É uma área que tem muitos solos arenosos, tem muito problema com nematóide. O projeto Formoso deve ter em torno de 13 mil hectares da área total, mais de 9 mil hectares é em banana, gente. Então, você imagina, uma área de solo arenoso, região muito quente, irrigado, e tem dificuldade de matéria orgânica. Por quê? As granjas são distantes, então o frete é muito caro. E as áreas de pastagem, muitos não podem usar o esterco. Por quê? Os produtores usam tordo, e o tordo, ele fica no esterco. Se jogar na banana, destrói a lavoura. Tá? Então, os produtores têm feito isso aí, ó. Fazem esses tanques, né? Joga aí o esterco verde aí, de curral, de caprinos, né? Adiciona alguns produtos, né? Alguns agentes biológicos e joga isso via irrigação. Fazendo aporte de matéria orgânica, vai melhorar o solo. Aí eu coloquei isso aí, questão de resíduo. Ó. Isso lá na região de Cruz das Almas, o Recôncavo da Bahia, é região importante produtor de mandioca. E o que os produtores fazem com a manipoeira? Jogam fora, jogam nos córregos, né? Isso aí é até um problema ambiental. E a manipoeira tem a composição nutricional muito interessante e ela tem efeito tanto inseticida quanto nematicida. Tá? Então, isso nós temos diferentes resíduos que podem ser utilizados no manejo de nematóides. Né? E aí nós fizemos um trabalhinho lá, usando 10, 20, 30, até 50% em vasos para manejo de nematóide em banana e funcionou muito bem. Tá? Agora, o ideal, usar mudas micropropagadas, mudas de viveiro, registrado, certificado, tudo direitinho, fazer o tratamento da muda, químico ou biológico, antes de ir para o campo, isso é muito importante. Tá, eu vou dar um exemplo para vocês como produtor. Eu sou cafeicultor, né? Então eu planto café arábica, e eu planto materiais, principalmente, se possível, resistente a nematóide e resistente a ferrugem. Mas mesmo sendo resistente, ele não é imune. Como eu vou plantar em áreas velhas, que eu estou eliminando lavouras, o que eu faço? Igual tá essas mudas de banana na caixa, eu pego a muda de café, né? Coloco produto biológico com hormônio dentro de uma caixa lá de 150 litros, e aí eu coloco essa caixa lá dentro, deixo, né? Absorver bem essa calda, tiro e põe em cima da picape, do trator, do caminhão e vai para o campo. Quer dizer, eu já estou mandando a muda para o campo, gente, bem dizer, vacinada. Ela está indo com um produto biológico ali, quer dizer, vou dificultar um pouquinho mais para o nematóide lá no campo, tá? Manejo genético. Óbvio que isso é o ideal, né, gente? Qual que é a solução mais viável? O uso de um cultivar resistente. Só que nem sempre é possível, tá? Então, aí no caso da banana, a gente faz inúmeros trabalhos com os acessos lá do banco de germoplasma, tentando identificar a fonte de resistência para ser usado no programa de melhoramento. Só que o programa às vezes desenvolve a cultivar, né? Mas não cai no gosto popular. O consumidor está mais acostumado, por exemplo, com a prata comum. Ele não gosta dessa prata desse tipo e tal. Então isso demora muito, tá? Mas no caso, por exemplo, se você acaba limitando, vou dar um exemplo, a banana maçã. A banana maçã, bem dizer, tem a produção muito limitada. Por isso que a banana princesa, que é um do tipo maçã que é resistente, está ganhando mercado. Por quê? Está faltando a maçã. E a princesa tem um gosto muito similar, muito diferenciado, está conquistando essa parcela do mercado. E aí a gente faz,
trabalhos para questão de reação do nematóide, e aí você muda o nematóide, você vê que muda a reação das plantas, das cultivares, né? Então, enxerto entre 3, que é a prata catarina, é muito suscetível aos nematóides, assim como a da Angola, que é do tipo terra, tá? Então, a gente sempre tem que fazer esse trabalho e tentar usar cultivares, na medida do possível, que ofereçam uma resistência aos nematóides. Aí, por exemplo, a platina que está aí nesse quadro aí, todo em vermelho, ela é um material resistente a fusário, resistente a cigatoca, e aí você vê que ela teve um comportamento de resistente a moderadamente resistente a nematóide. Tá? Então, é um material que, principalmente para o agricultor familiar, plantar um quadrozinho, né, e avaliar como é adaptar o sistema de produção desse material. É muito interessante, principalmente para o sistema orgânico. E aí eu coloquei foto dos dois materiais, tá vendo? A platina, que é no tipo prata, e a princesa, que é no tipo maçã. Você vê que as folhas dela, isso aí, gente, é a área de ocorrência de cigatoca. Elas estão totalmente limpas. Por quê? É um material que tem resistência. E aí, ó, mostrando foto para vocês do abacaxi. O que a gente pode fazer para manejar o nematóide em abacaxi? Todas as cultivares que tem no mercado são suscetíveis. Então, é você agregar diferentes medidas de controle, principalmente bom preparo do solo, adicionar matéria orgânica e fazer uso de produto biológico. No Brasil, não tem costume de usar produto químico em abacaxi, tá? Mas em outros países, principalmente na Ásia, há produtores que fazem uma, até mesmo 2 aplicações de nematicida químico no abacaxi para controlar nematóide, tá? E aí nós fizemos um trabalho para avaliar a questão da reação de diferentes cultivares e genótipos a Pratylenchus brachiurus, que é um nematóide importante para o abacaxi. E aí vocês veem que nós avaliamos materiais tradicionais, né? Esse Gold, gente, é um abacaxi mais apreciado no mundo todo. Mas olha lá na última coluna do C, que é o comportamento. É um material altamente suscetível, né? Aí vocês vão descer na coluna aí, né? IAC Fantástico é um material foi desenvolvido pelo IAC. Deu um comportamento resistente, mas é um material que tem muito problema no campo. E, bem dizer, não é plantado mais. E o Pérola deu pouco resistente. E o Pérola é o material mais plantado no Brasil, tá? Já aí alguns outros híbridos que foram desenvolvidos pela Embrapa, como o BRS Imperial, deu como moderadamente resistente. Mas, quer dizer, já é um material que tem um vigor menor do que o Pérola, precisa ser muito mais bem cuidado, né? Só que ele tem resistência à fusariose e é um abacaxi de polpa amarela. Então é um material muito diferenciado, principalmente, pessoal, para nichos melhores de mercado. Para vocês terem ideia, o quilo desse BRS Imperial na CEAGESP em São Paulo, ó, no mercado municipal de São Paulo, é em torno de R$ 30 ao quilo, né? Então, quer dizer, a gente não vai plantar esse abacaxi para ir vender na beira de estrada. Esse é um abacaxi para boutique de frutas, para um mercado diferenciado, tá bom? Nós temos trabalho nele, para vocês terem ideia, com o cultivo orgânico. Por ele ser resistente à fusariose, né, já é um grande avanço. Citros, gente, eu comentei para vocês que o limão-cravo é altamente suscetível. Então, o programa de melhoramento genético da Embrapa, de citros, tem um banco de germoplasma muito grande e a gente vem desenvolvendo híbridos visando resistência à gomose, resistência a nematóides, né, ao menor porte da planta, né, e isso é muito importante para os citros. Hoje, a gente está tentando fazer questão de muito adensamento de plantio, né, principalmente região igual São Paulo, tem muito problema do HLB, que é uma doença de bactéria que mata a planta, né, inviabiliza os pomares. Então, é plantar plantios mais adensados para o produtor ter um retorno econômico mais rápido. Aí, mostrando uma reunião que nós fizemos há bastante tempo, né, na Belo Fruit, que é uma empresa produtora de mamão no norte do Espírito Santo e sul da Bahia, e eles começaram a investir em citros. Então, nós temos um experimento muito grande lá, com 60 copas de laranja, por exemplo, em 4 porta-enxertos diferentes, para a gente avaliar quais são os melhores materiais para região do norte do Espírito Santo e sul da Bahia, tá? E aí, em citros, o pé é quem faz a cabeça, tá? O porta-enxerto é que vai determinar a qualidade do fruto, o tamanho da planta, né? A qualidade desses frutos, certo? E a resistência a doenças. E aí, ó, eu coloquei uma lista para vocês verem aí de novos híbridos, novos porta-enxertos que a Embrapa vem desenvolvendo. Não ananicantes são híbridos que ficam do tamanho do limão-cravo, né? Mas tem alguns materiais que são ananicantes. Quer dizer, eles ficam
com um porte que é a metade do limão-cravo, com eficiência produtiva similar ou maior que o limão-cravo. Aí, ó, olha esse quadro aí. Você pega aí, por exemplo, lá a porta-enxerto ananicantes, o BRS Mata, tá? Ele produziu, em média, 32 quilos por planta, mas ele tem uma eficiência produtiva de 6,7. Quer dizer, é uma planta de porte pequeno, mas em relação à produtividade dela de quilo por metro cúbico de copa, ela é muito alta. Então, quer dizer, se você planta um limão-cravo antigamente, tá, pessoal? O pessoal plantava isso a 6 metros, 7 metros de pé a pé, 4 metros, e hoje o padrão é 3 metros. Mas um material igual esse BRS Mata, nós vamos plantar ele a 2 metros. Então, quer dizer, você vai poder ter muito mais plantas por hectare e resistentes aos nematóides, resistentes à gomose. Então, olha, só para vocês terem ideia de não ananicantes, né? Desculpa, na última linha está o limão-cravo Santa Cruz. Ele produziu 39 quilos por planta, mas a eficiência dele foi 3,4. A metade do BRS Mata. Por quê? Ele é uma planta muito grande, né? Então, a eficiência produtiva dele é baixa. Ok? Então, assim, a Embrapa, nós temos desenvolvido muitos porta-enxertos e a gente quer fazer um trabalho para mudar muito a citricultura do Espírito Santo. Nós temos um potencial muito grande, gente. Para vocês terem ideia, o suco de laranja que a gente toma aqui no estado, a laranja vem de São Paulo ou Sergipe. Isso é uma vergonha para a gente, tá? Mas, felizmente, alguns produtores estão investindo e a gente vai fazer nós estamos fazendo um trabalho para melhorar isso aí. E aí, ó, o que acontece muito nas áreas para novos plantios de citros, né? Os citros entrando no lugar do mamão, quer dizer, planta o mamão e já planta os citros embaixo, quando sai o mamão, a lavoura fica formada. E lá no litoral norte da Bahia, os produtores estão arrancando as áreas velhas e plantando citros, e plantando milho e até mesmo soja na entrelinha, enquanto forma os citros, né? Quer dizer, com a rentabilidade dos citros, você paga a implantação do pomar. No caso da goiabeira, gente, como eu citei aí, ó, essa foi a notícia que muitos produtores esperavam, que a Embrapa conseguiu desenvolver um porta-enxerto resistente, ele chama BRS Guaraçá, tá? Mas agora esse material foi disponibilizado aos viveiristas, e os viveiristas estão tentando adaptar o sistema de produção para enxertar as copas neles e fazer a comercialização para os produtores. E aí eu coloquei uma foto para vocês terem ideia, aí, ó. Uma planta de porta-enxerto, uma planta pé franco normal, e uma planta enxertada no Guaraçá, né? Você vê a diferença. É absurdo, é absurdo. É a alternativa mais viável, mas enquanto não chega, a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, fazer práticas como adubação orgânica e principalmente o uso de produtos biológicos. Tem produto químico registrado também. No caso do mamoeiro, todos os cultivares conhecidos são susceptíveis, mas a gente também faz um trabalho para avaliar a questão da reação das cultivares, né, e tentando prospectar fontes de resistência. O maracujá, gente, o banco de germoplasma da Embrapa, tanto da Embrapa Mandioca Fruticultura, como da Embrapa Cerrados, é enorme. E tem uma diversidade muito grande. Está sendo trabalhada a questão de porta-enxertos, mas voltado para o fusário, e não para o nematóide. Como eu disse para vocês, se o produtor fizer um bom manejo, fizer aplicação de matéria orgânica, né, não fazer plantios sequenciais de maracujá, o nematóide não é tanto problema, tá? Aí essas duas fotos embaixo aí no rodapé, ó, é um maracujá, um híbrido roxo que a gente vem desenvolvendo, é um produto lindo, né? E aí, produz mais que o amarelo, mais pouco que o maracujá amarelo, e a gente está montando alguns ensaios aqui no estado, tá? E aí, ó, eu fiz um trabalho, nós fizemos um trabalho para avaliar a reação de diferentes cultivares e genótipos de maracujá, né? E aí, vocês veem que os que são mais plantados, igual o gigante amarelo, foi altamente suscetível, né? Um que os produtores plantam muito, que é o FB200 e FB300, né? O FB300 também foi pouco resistente. Então, assim, o nematóide vai infectar as plantas? Vai. Mas se o produtor fizer um bom manejo, tá? Bom manejo, ele tende a minimizar esses prejuízos, tá? Agora, uma coisa muito interessante, que é o que mais está crescendo e que tende a crescer cada vez mais, é o manejo biológico, tá? Então, baixo custo, o risco de intoxicação muito baixo, né? Pode ser utilizado em qualquer, desde agricultura familiar, grandes propriedades,
né? Sistema de produção convencional, orgânico. Qual que é a diferença? Necessita avaliar a eficiência dos produtos, porque os produtos são produzidos com diferentes agentes biológicos e em diferentes formulações, tá bom? Então, assim, nós temos mais de 200 inimigos naturais de nematóide. Nós temos hoje mais de uma dezena de empresas que comercializam esses produtos no país, à base de fungos e principalmente bactérias. Os principais fungos é Porcônio, Bacillomyces, que é o Coreocílio, e Tricoderma. E as bactérias do gênero Bacillus. Bacillus subtilis, Bacillus licheniformes, Bacillus firmus, metilotróficos, tem várias bactérias, mas principalmente Bacillus subtilis, tá? Aí, ó, fizemos um trabalho em banana, só para vocês entenderem. Esse tratamento Agrohumus AI, quer dizer, antes da inoculação, e o DI depois da inoculação. Se você coloca o produto biológico antes e depois você adiciona os nematóides, olha só a diferença. Agrohumus AI, depois de 120 dias na banana, ele tinha uma população de 63 mil nematóides. Quando eu coloquei o produto biológico depois da inoculação, foi para 94 mil. Quer dizer, mais de 50% da população. Então, mostrando quanto mais preventivo, melhor é o resultado. Tá certo? E aí, esse aí é um produto biológico na esquerda, porque a gente fez um trabalho em banana, né, mostrando que se você faz um trabalho correto, as plantas respondem, né, diminui a população de nematóide, as plantas respondem ao tratamento e passa a produzir, exibir uma produtividade maior. A gente faz trabalho muito voltado, no caso de banana, no caso de plátanos, que é a banana da terra, na região do Baixo Sul, que é região muito de agricultor familiar, baixo nível tecnológico, e os produtores têm muito problema, principalmente com nematóides, broca e cicatoca negra. Né? E aí eu mostrando para os produtores, ó, o sistema articulado da banana totalmente enegrecido, apodrecido. E aí a gente vem fazendo trabalhos, avaliando diferentes produtos biológicos, questão de esterco, nematicida, né? E o tratamento do produtor sem testemunho, sem tratamento algum. Aí você vê que essa foto da esquerda é uma área que nós não tratamos, e as do meio e da direita é uma área já que parcelas tratadas. A diferença é muito grande, tá? E aí os produtores passam a acreditar e passam a fazer um trabalho diferenciado. Mas a gente está muito carente, pessoal, da parte de ciência técnica, e essa é uma oportunidade para vocês. Quem quiser ir trabalhar no campo com consultoria, né, ter uma boa formação, ter conhecimento para ir para o campo e fazer a diferença. E aí, gente, olha só que interessante. Numa área, eu deixei uma planta na parcela sem tratar. E aí, olha só a diferença de crescimento depois de 60 dias, essas fotos embaixo aí, né? A planta tinha crescido quase que 1 metro mais que a outra. Né? E aí, esse produtor, quer dizer, é agricultor familiar, acaba com plantio de banana, planta banana de novo, não faz nada para controlar o nematóide. E aí eu mostrei para ele a diferença de crescimento. Né? Agora, vocês imaginam a diferença de peso de caixa que vai dar isso aí. É muito grande. E aí, ó, lá nesse projeto de orgânico, a gente vem fazendo trabalhos principalmente com produtos biológicos, esterco, né, diferentes tratamentos de manejo cultural, tanto na acerola, quanto em banana, quanto em mamão, tá? Para tentar desenvolver, voltado para a produção orgânica, quais medidas são as que tenham eficácia maior com um custo menor para os produtores, tá? Então, não existe bala de prata. Nematóide é um parasita obrigatório, muito mais, tem milhões de anos de evolução à nossa frente, e a gente tem que tentar adotar diferentes práticas de manejo. Tanto manejo cultural, genético, químico, quando for necessário, quando puder, o manejo biológico, tá? E integrar essas medidas. Aí sim a gente consegue lograr êxito. Tá? Então, vocês que estão aí no IFES Itapina, é só sair ao redor aí que vocês vão ver na região aí, problema nematóide no café conilon, na pimenta do reino, na banana, na goiaba, na maioria das culturas de importância econômica da região, né? Então, assim, e os produtores tendo muito prejuízo, e falta muita informação, e falta muito trabalho de manejo no campo, tá? Alguns que assistiram ontem, né? Eu coloquei essas mensagens aí, vão ver mais uma vez. É melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter nenhuma, do que ter uma oportunidade e não estar preparado. Isso eu falo principalmente, pessoal, relacionado à vida profissional. Então, quanto melhor a formação de vocês, aproveitem essa fase da graduação, é a melhor fase da vida, né? A gente, às vezes,
desculpe o termo, fudido, sem dinheiro, a correria danada, estudando, mas é a melhor fase, né? A fase de diversão, de conhecimento, formação de amizades, mas é a fase que você tem que se preparar bem para o mercado profissional. Se você vai trabalhar no campo, ou se você vai querer fazer uma pós-graduação. Agora, é muito importante você ter uma formação diferenciada, por quê? O mercado está virando bagunça, né? A agronomia, hoje tem agronomia até em educação à distância, né? Então, tá complicado. Você tem que ser muito bom para você se destacar no mercado, ter conhecimento, ter informação, tá? E outra mensagem, há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber, em crer que se sabe reside a ignorância. Então, hoje, né, com o WhatsApp e várias plataformas aí da internet aí, né, tem vários tios do Zap aí espalhando bobagem para todo mundo, uma desinformação muito grande, né? Ontem nós vimos o ignorante do presidente falar que fake news faz parte da nossa vida, quem nunca contou uma mentirinha, quer dizer, isso é um absurdo, né, pessoal? Então, vocês que estão aí dentro da instituição pública, tem que defender a escola pública, né? Tem que defender a ciência, tem que estudar, tá? E sempre defender a ciência e a democracia. A gente vive num país democrático, nós temos que defender a democracia, temos que defender as instituições públicas, né? Eu sou filho de agricultor familiar, sempre estudei em escola pública, e eu estou onde eu estou hoje, graças ao meu esforço, à minha família, mas principalmente a oportunidade que eu tive na instituição pública. E eu sempre vou defender a instituição pública, tá? Então, assim, eu sempre falo com alguns amigos meus, falo com eles assim, desculpa o termo, falo assim, vocês são idiotas, você esqueceu sua origem, né? Quer dizer, estudou na escola pública, hoje está bem empregado e hoje defende a redução do Estado, defende a redução do investimento em educação, em ciência e tecnologia. Quer dizer, tem alguma coisa errada, tá? Então, desejo sucesso a vocês, nós vamos bater um papo aí, ver as questões, as discussões, mas desejo sucesso a todos vocês e agradeço pela atenção. Obrigado. Valeu, Dilma. Deixa eu fechar aqui. Valeu, Jimmy, muito obrigado aí. Temos algumas perguntas aqui. Posso começar a fazer? Quer que eu leia para você? Pode ler, Pedro. Começa aí, faz favor. Beleza. A primeira é: a urina de vaca e a manipoeira podem ser utilizados no manejo de fitonematóides no bananal? Deixa eu fechar isso aqui. Podem. Olha só, a urina de vaca, ela tem uma composição nutricional até interessante, tá? Mas, assim, efeito direto sobre os nematóides, a gente precisa avaliar isso melhor. Mas, por ela ter a questão nutricional e ter alguns compostos, pode ter alguma influência, né? Alguma eficácia. Agora, a manipoeira, nós já verificamos isso, tá? A manipoeira tem uma composição nutricional interessante e ela tem efeito, tanto inseticida quanto nematicida, acaricida. A manipoeira é um excelente resíduo, tá? Então, o que pode ser feito? Pode ser feito, eu sugiro, não sei se é o professor Jadiero, um teste testando diferente, a urina separada, a manipoeira separada, em diferentes concentrações, e as duas conjuntamente, tá? Mas tem efeito sim, tá? Porque principalmente por causa da questão da nutrição, melhora muito o desenvolvimento da planta. Certo, Jimmy. Temos outra pergunta aqui. Antes de evoluir em resistência varietal para nematóides, não seria mais fácil e rápido aumentar a vida do solo? Ué, claro, concordo plenamente. Só que assim, pessoal, às vezes o bom está longe do ótimo, né? Vamos supor, você é profissional, você vai atender um produtor lá em Santa Maria da Vitória, né? Lá na divisa da Bahia com Goiás. Aí, a matéria orgânica mais próxima é nas granjas em Feira de Santana. Isso dá quase 1.000 quilômetros de distância.
tá? Então, o frete é caríssimo. Se você falar com o produtor, vamos jogar matéria orgânica aqui, vamos fazer aquilo, isso tem um custo muito pesado. Agora, óbvio que tudo que você fizer no solo, fazer adubo verde, fazer aplicação de matéria orgânica, tudo que você favorece para melhorar a biota do solo, você minimiza os problemas com nematóides, tá, gente? Para vocês terem ideia, é o seguinte, dos 100% de nematóides existentes, 50% vivem em ambientes marinhos, tá? 25% são os nematóides de vida livre que habitam o solo e são inimigos naturais de nematóides, de fungos e de bactérias. 15% são os parasitas de animais e 10% são os parasitas de plantas. Então, nós temos a relação de 10% de nematóides de fitoparasitas para 25% de nematóides de vida livre. Então, se você aumenta a matéria orgânica do solo, melhora a biota do solo, você favorece os inimigos naturais, tá? Solo equilibrado, tá? Produção sustentável. Quanto melhor os atributos químicos, físicos e biológicos do solo, melhor é para o manejo de nematóides. Certo, Jimmy. Temos outra pergunta aqui. Perguntando se há algum inoculante longa-vida e qual o tratamento biológico mais adequado para o nematóide. Olha, hoje tem diferentes produtos no mercado, gente. Tem de tudo, tá? Tem de tudo. Tem empresas que têm alguns kits, que aí fornece para o produtor multiplicar lá no campo, tal, né? Há diferentes inoculantes, mas, assim, inoculantes é muito trabalhado principalmente para culturas anuais, tá? Principalmente para culturas anuais. Culturas perenes, né, igual nós estamos falando aqui de fruteiras, a gente vê muito mesmo produtos biológicos, nematicida biológico, alguns outros produtos desenvolvidos pelas empresas, à base de fungos e bactérias. Olha, qual o tratamento biológico mais adequado para o nematóide? Nós temos diferentes produtos no mercado, tá? Igual eu citei, a base de fungos e a base de bactérias. Eu sou cafeicultor, né? Eu não sou orgânico, eu sou um produtor convencional que faço tudo da melhor forma possível e quando necessário. Por exemplo, eu uso algum produto biológico, mas meu produto biológico é a base de bactérias. Por quê? Quando eu vou fazer o produto inseticida, fungicida via solo, eu ponho nematicida biológico junto. Como o produto é a base de bactérias, né, e não há incompatibilidade, eu aproveito a mão de obra. Então, assim, tem diferentes produtos no mercado. O que é importante? Qual que é o agente de controle, né? Qual que é a formulação? E principalmente, por que é importante a formulação? Você vai trabalhar com agricultor familiar. É melhor você trabalhar com produto líquido ou um produto que é em pó? Né? Você fala com o produtor, você põe aí 10 gramas numa bomba. Caramba, o produto, ficar usando balancinho, não sei o quê. Se é um produto líquido e é um produto bom, você fala assim, põe aí 200 ml na bomba aí, mete pau, faz o serviço. O produtor é mais fácil, tá bom? Então, você tem que olhar isso. Principalmente, qual que é o agente de produto biológico, qual que é a formulação, e se já tem alguns trabalhos na região com a cultura que você quer, tá bom? Assim, esse produto que eu citei aí, que eu fiz em vários trabalhos, por que eu fiz? Porque ele é um produto biológico, ele é certificado por uma certificadora que trabalha com agricultura orgânica, então ele pode ser usado até na agricultura orgânica como na convencional, e aí eu faço uns trabalhos comparando com os bioinsumos, que é alguns fungos e bactérias que são desenvolvidos pela Embrapa, tá? A Embrapa também tem linha de trabalho com isso aí. E a gente está testando e avaliando o que funciona bem. Mas, no geral, gente, tem muito produto comercial no mercado hoje bom, tá? Você tem que buscar informação e usar uma parte de uma parte do outro, e você vê o que melhor responde, tá certo? Então, assim, se eu for citar alguns produtos comerciais, citar o Vitaflex, posso citar o caso do Quartzo, o Tricodermil, tem a linha da Farroupilha, tem a linha da Balagro, tem muitos produtos hoje no mercado, tá bom? Tá certo, Jimmy. Uma outra pergunta aqui, do Marcos. Ele perguntou, um dos sinais do nematóide na banana é o pseudocalho mais fofo? Pode ser questão de problema de patógeno, como pode ser problema nutricional também, tá? Agora, é o seguinte, meu amigo, nematóide é nas raízes. Você quer ver se tem problema com nematóide, você vai lá, dá uma enxadãozada e verifica se as raízes estão
estão brancas ou estão amarronzadas, enegrecidas. Corta a raiz ao meio para ver se não tem essas pontuações vermelhas, amarronzadas, ver se ela não tem galha. Aí você vai ter certeza que o problema é nematóide, né? Vê a questão também. Aí você pega uma muda, por exemplo, ou uma planta adulta, corta próximo ao solo e corta o pseudocaule para ver se não tem descoloração ali, que aí seria o ataque difusário, tá? Isso varia em função até mesmo do tipo de banana. Se é uma banana tipo prata, se é uma banana tipo terra, se é uma banana tipo nanica, se é do tipo maçã, tá? Mas você tem que buscar essas causas. Agora, nematóide, principalmente sistema radicular, que o efeito na parte aérea é consequência do ataque no sistema radicular, tá bom? Rafael está com a mão levantada, pode fazer pergunta, Rafael. Ô, Jimmy, além do milho, qual a cultura aí que está no mercado que não é suscetível a nematóide? Rapaz, tem várias culturas, depende do que o produtor seria interesse dele. Por exemplo, se é um produtor de café, o que o cara pode plantar no meio da lavoura de café? O milho seria uma boa opção, feijão seria uma boa opção, entendeu? Depende muito da cultura que a gente vai tratando. O produtor vai renovar uma área de citros, vai renovar uma área de banana, qual fruteira que nós estamos falando, tá? Então, assim, tem várias culturas que pode ser feito. O milho é o exemplo mais clássico, porque o milho, ele tem resistência tanto a meloidose quanto pratilencos, né? Então, seria a gente fala assim, não tem erro, tá? Mas depende muito, Rafael, da cultura de interesse, tá? Do que o produtor quer renovar, o que ele vai plantar depois, para você renovar isso. Por exemplo, algumas áreas, vou te dar um exemplo aí, áreas de abacaxi lá no sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. O produtor termina a área de abacaxi, ele planta mandioca. Sem ele saber, ele está fazendo um bom negócio. Por quê? Alguns nematóides do abacaxi não parasitam a mandioca, tá? E aí, quer dizer, ele acaba quebrando o ciclo nematóide. Agora, se a área do abacaxi, por exemplo, tiver muito meloidógeno, muito pratilencos, aí a mandioca vai ter problema também, tá? Então, no caso de culturas rápidas, de ciclo rápido, aí vai ser o milho, feijão. Exatamente, principalmente o milho e o feijão. O milho é principal, porque tem resistência a meloidógeno e pratilencos. A depender do híbrido, tá, pessoal? Tem que olhar isso também. Ô, professor, outra dúvida que eu fiquei no caso do enxerto que você falou, no Hum. citrus lá, o Fly Dragon, que é um que está no mercado aí, que está vindo, ele tem resistência a nematóide? Tem. O Fly Dragon tem resistência, mas o Fly Dragon é um porta-enxerto, assim, de baixo vigor, né? Ele é um porta-enxerto ananicante, mas que tem um vigor menor comparado a esses materiais mais novos. Por exemplo, esse BRS Mata é um material de porte similar ao Fly Dragon, mas que tem um vigor melhor que o Fly Dragon. Então, nas áreas experimentais que a gente for colocar agora, nós vamos colocar o Mata, né, e outros ananicantes perto do Fly Dragon para avaliar a questão de produtividade e qualidade de fruto. Mas o Fly Dragon tem resistência sim, tá bom? E esse trabalho também a gente está fazendo porque a gente não sabe respostas aos diferentes nematóides. O que a gente já sabe é que o cravo é suscetível a todos eles. E agora que nós estamos fazendo trabalho, tem uma bolsista que está finalizando um trabalho agora, avaliando 10 porta-enxertos, né, em relação à reação a pratilencos. Tá? Então, nós vamos fazendo esses trabalhos sequenciais agora para verificar qual que é o nível de resistência desses porta-enxertos. Outra dúvida que eu tive aqui é que você falou assim que costuma você gradear a área, limpar e depois dar uma molhada para nematóide dar um crescimento e depois deixar ela morrer ali no solo. Quanto tempo que você tem que deixar ela? Vou supor, molhar lá e deixar quanto tempo depois? Olha só, se for possível, o produtor fez uma aração, uma gradagem, fez uma ou duas irrigações, já é suficiente, porque o nematóide responde muito rápido, entendeu? Então, a questão aí, fez uma aração, fez uma irrigação, passa os 2 dias, molha novamente, pronto. Questão de uma semana, já pode revirar o solo novamente, tá? E pode repetir isso, ou já entrar plantando, tá bom? O intervalo de 15 a 30 dias seria ideal. Mas no caso de plantar um milho ou outra cultura, tem um resultado melhor, né?
Mas eu tô falando assim, que até mesmo antes do plantio do milho, se você fizer isso e plantar o milho também, né, você vai estar reduzindo mais ainda a população do nematóide, tá certo? Entendido. Galera, alguém com mais alguma pergunta? Aproveitar o Jimmy aí. Restam mais 6 minutinhos. Mais alguma pergunta? Pessoal, não havendo mais perguntas aí, eu agradeço vocês pela atenção, agradeço ao Pedro, pessoal da organização, parabenizo vocês, tá, Pedro? Eu também já... A diferença entre nós, gente, pode ser o tempo e o esforço, tá? Mas eu passei pela graduação na UFES em Alegre, eu fiz parte do diretório acadêmico, eu ajudei a organizar a Semana de Ciências Agrárias, Semana de Agronomia, né? Participava das representações dos estudantes, dos conselhos lá do centro, né? E é talvez por isso que eu tenho uma visão política meio diferenciada, porque eu lutava pelos meus direitos e dos colegas, tá? E assim, a gente precisa participar mais ativamente, tá? Vocês precisam participar aí da empresa Júnior, participar da vida política da escola, que é o futuro da gente estar envolvido nisso aí, tá bom? Então, eu desejo sucesso a vocês, tudo de bom. E aí, daqui uns dias, se Deus quiser, nós vamos a Itapina, tem uma parceria muito boa com os colegas do IFES aí, alguns projetos, tá? E a gente se vê por aí, tá bom? Um abraço a todos vocês, obrigado. Tá certo, Jimmy. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Como eu disse anteriormente, a Proagro, o IFES Campus Itapina, no geral, tem um carinho enorme por você. Desde que nós entramos na direção, seu nome sempre foi um nome citado. Você tá entendendo? E tanto é que hoje você tá aqui, não é à toa, não é em vão, né? Então, meu amigo, queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra ter você aqui com a gente. E muito obrigado por ter colaborado com o nosso evento. Beleza. Obrigado, Pedro. Gente, um abraço, tudo de bom para vocês. Um bom dia.